Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar na vida de uma das figuras mais controversas e poderosas do século XX, Joseph Stalin. Nascido a Iosif Vissarionovich Jugashvili, ele se tornaria o líder da União Soviética, moldando a história de uma forma que poucos conseguiram. Mas quem era o homem por trás do nome Stalin, que significa homem de aço? Como um jovem seminarista da Geórgia, se transformou em um ditador absoluto. Vamos desvendar essa jornada complexa e cheia de reviravoltas. Então se acomode aí, porque a história é longa e fascinante. A história de Stalin começa em 1878, na cidade de Gori, na Geórgia, que na época fazia parte do Império Russo. Ele nasceu em uma família pobre. Seu pai era sapateiro e sua mãe, lavadeira. A infância dele não foi nada fácil, marcada pela pobreza e por uma saúde frágil. Ele teve varíola aos 7 anos, o que deixou seu rosto marcado para sempre, e um acidente na infância deixou seu braço esquerdo ligeiramente mais curto e rígido. Talvez essas adversidades tenham forjado a sua personalidade dura e resiliente desde cedo. Sua mãe, uma mulher muito religiosa, queria que ele se tornasse padre, e conseguiu uma bolsa de estudos para ele no Seminário Teológico de Tiflis, a capital da Geórgia. Foi no seminário que o jovem Iosif teve seu primeiro contato com ideias revolucionárias. Ele começou a ler livros proibidos, incluindo as obras de Karl Marx, e se envolveu com grupos marxistas clandestinos. A vida religiosa definitivamente não era para ele. Sua rebeldia e suas atividades políticas acabaram levando à sua expulsão do seminário em 1899. A partir daí, ele abraçou de vez a vida de revolucionário profissional. Ele se juntou à facção bolchevique do Partido Operário Social Democrata Russo, liderada por ninguém menos que Vladimir Lenin. Nessa época, ele adotou o pseudônimo Koba, um herói popular georgiano, e se tornou um organizador e ativista habilidoso, mas também implacável. As 2 décadas seguintes foram turbulentas para Koba. Ele foi preso e exilado para a Sibéria várias vezes pelo regime czarista, mas sempre conseguia escapar. Sua especialidade era organizar greves, manifestações e até mesmo assaltos a bancos para financiar o partido bolchevique. Foi nesse período que ele começou a usar o nome Stalin, o Homem de Aço. Sua reputação de ser um revolucionário leal, eficiente e disposto a fazer o trabalho sujo chamou a atenção de Lenin. Quando os bolcheviques tomaram o poder na Revolução de Outubro de 1917, Stalin foi nomeado comissário do povo para as nacionalidades. Era um cargo importante, mas ele ainda estava na sombra de figuras mais proeminentes como Lenin e Trotsky. A virada de jogo para Stalin aconteceu em 1922, quando Lenin, com a saúde já debilitada, o nomeou secretário-geral do Partido Comunista. Na época, ninguém deu muita importância para esse cargo. Era visto mais como um trabalho administrativo, mas Stalin, com sua astúcia, percebeu o potencial da posição. Ele usou o cargo para nomear seus aliados para postos-chave em todo o país e para marginalizar seus rivais. Ele construiu uma base de poder sólida, controlando a burocracia do partido de cima a baixo. Quando Lenin morreu em 1924, a luta pelo poder começou para valer. O principal adversário de Stalin era Leon Trotsky, o carismático líder do Exército Vermelho e um intelectual brilhante, mas enquanto Trotsky debatia teorias revolucionárias, Stalin agia nos bastidores, formando alianças e eliminando seus oponentes um por um. Primeiro, ele se aliou a Zinoviev e Kamenev para isolar Trotsky. Depois, ele se voltou contra seus antigos aliados acusando-os de desvios ideológicos. No final da década de 1920, Stalin já tinha consolidado seu poder e se tornado o líder indiscutível da União Soviética. Trotsky foi expulso do partido, exilado do país e, mais tarde, em 1940, assassinado no México a mando de Stalin. A era do Homem de Aço havia começado. Com um poder total em suas mãos, Stalin iniciou uma transformação radical e brutal da União Soviética. Seu objetivo era transformar um país agrário e atrasado em uma superpotência industrial em tempo recorde. Para isso, ele lançou os planos quinquenais. A industrialização foi forçada a um ritmo alucinante. Novas cidades industriais surgiram do nada, e a produção de aço, carvão e eletricidade disparou. Mas o custo humano foi altíssimo. Os trabalhadores eram submetidos a condições terríveis, com jornadas exaustivas e metas de produção irreais. Falhar em cumprir as metas podia ser considerado sabotagem, um crime punível com prisão ou morte. Ao mesmo tempo, Stalin implementou a coletivização forçada da agricultura. Milhões de camponeses foram obrigados a abrir mão de suas terras e rebanhos para se juntarem a fazendas coletivas controladas pelo Estado, os kolhozes. Muitos resistiram, especialmente os camponeses mais ricos, chamados de kulaks.
A resposta de Stalin foi impiedosa. Os kulaks foram perseguidos, deportados para a Sibéria ou executados. A resistência e a desorganização na produção levaram a uma fome catastrófica, especialmente na Ucrânia, conhecida como Holodomor, que matou milhões de pessoas entre os anos de 1932 e 1933. Essas mortes eram apenas um dano colateral na construção do socialismo. A década de 1930 também foi marcada pelo Grande Expurgo, ou Grande Terror. Obcecado com a ideia de inimigos e traidores por toda parte, Stalin desencadeou uma onda de repressão sem precedentes. Ninguém estava seguro. Antigos bolcheviques, intelectuais, artistas, engenheiros e cidadãos comuns foram presos, torturados e forçados a confessar crimes que não cometeram em julgamentos forjados. Milhões foram enviados para os campos de trabalho forçado do Gulag, onde muitos morreram de fome, frio ou exaustão. Centenas de milhares foram executados. O medo se tornou a principal ferramenta de controle de Stalin, criando uma sociedade paralisada pela desconfiança. Enquanto a União Soviética se fechava em um terror interno, a Europa caminhava para a Segunda Guerra Mundial. A princípio, Stalin tentou uma aproximação com as potências ocidentais contra a Alemanha nazista, mas desconfiado delas, ele chocou o mundo em 1939 ao assinar o Pacto Molotov-Ribbentrop, um acordo de não agressão com o líder nazista. O pacto incluía um protocolo secreto que dividia a Polônia e outras partes da Europa Oriental entre a Alemanha e a União Soviética. Stalin esperava ganhar tempo para se preparar para um conflito que ele via como inevitável. Mas ele foi pego de surpresa em junho de 1941, quando Hitler quebrou o pacto e invadiu a União Soviética na Operação Barbarossa. A invasão foi devastadora. O Exército Vermelho, enfraquecido pelos expurgos que eliminaram seus melhores oficiais, sofreu perdas terríveis. Mas a União Soviética resistiu. Stalin se transformou de ditador paranoico em um líder de guerra carismático. Ele conclamou o povo a lutar na Grande Guerra Patriótica. Batalhas como as de Stalingrado e Kursk se tornaram pontos de virada cruciais. Com um custo de vida assombroso, estimado em mais de 25 milhões de soviéticos mortos, o Exército Vermelho conseguiu empurrar os alemães de volta até Berlim, desempenhando um papel fundamental na derrota do nazismo. Ao final da guerra, Stalin era um dos líderes mais poderosos do mundo, ao lado de Roosevelt e Churchill. Ao final da guerra, o prestígio de Stalin estava no auge. A União Soviética emergiu como uma superpotência global, com uma vasta zona de influência na Europa Oriental, onde instalou regimes comunistas satélites. A cortina de ferro desceu sobre a Europa, e o mundo entrou na Guerra Fria, uma disputa ideológica, política e militar entre o bloco comunista liderado por Moscou e o bloco capitalista liderado por Washington. Internamente, a repressão continuou. O culto à personalidade de Stalin atingiu proporções absurdas, com ele sendo retratado como um gênio onisciente, o pai dos povos. A paranoia também voltou com força, culminando em uma nova onda de expurgos e campanhas antissemitas no final de sua vida. Joseph Stalin morreu em 5 de março de 1953, aos 74 anos, após sofrer um derrame. Sua morte deixou um vácuo de poder e um legado profundamente ambíguo. Por um lado, ele transformou a União Soviética em uma potência industrial e militar, que derrotou o nazismo e conquistou a bomba atômica. Por outro, ele foi responsável pela morte de milhões de seus próprios cidadãos através da fome, dos expurgos e do trabalho forçado. 3 anos após sua morte, seu sucessor, Nikita Khrushchev, fez o famoso discurso secreto, denunciando os crimes de Stalin e o culto à personalidade, iniciando um processo de desestalinização. A figura de Joseph Stalin continua a gerar debates acalorados até hoje. Foi ele um modernizador brutal, mas necessário, ou um tirano sanguinário, que desvirtuou os ideais do comunismo? A verdade, como sempre, é complexa. Ele foi um produto de seu tempo, um revolucionário forjado na violência, que usou o poder de forma absoluta e implacável para atingir seus objetivos, sem se importar com o custo humano. Sua biografia é um lembrete sombrio dos perigos do poder ilimitado e da ideologia levada ao extremo. E essa foi a incrível e terrível história de Joseph Stalin. Espero que tenham gostado dessa viagem pela história. O que vocês acham dessa figura tão complexa? Deixem suas opiniões nos comentários, vamos conversar sobre isso. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos.